Boa noite. Boa noite. Empresário responsável pela Zona Azul de São Caetano fala sobre a revogação na cobrança da pré-multa de R$20. Você sabe o que é a síndrome de Shay? Conheça a história comovente a partir do relato de uma moradora de São Caetano do Sul. Manuela, de apenas 5 anos de idade, tem essa síndrome e aguarda um exame que pode salvar a sua vida. Aline, mãe de Manuela, estará ao vivo aqui nos estúdios, ela que está grávida de 8 meses. Várias ações beneficentes ocorrerão para ajudar a pequena Manuela. Pelo segundo mês consecutivo, prefeito de São Bernardo doa parte do salário. Participe do programa e envie mensagens para o nosso WhatsApp. Anote aí, é 942429397. Hoje é terça-feira, dia 27 de junho. O Grande ABC Notícias está começando. A gestão do prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, revogou o item que trata da aplicação de aviso de multa da Zona Azul aqui na cidade. O decreto impede, na prática, que a empresa detentora da concessão, ou seja, da exploração dos espaços dos chamados estacionamentos rotativos, que a empresa execute essas penalidades. Isso porque, no próprio entendimento do passo, a Justiça considera que as companhias vencedoras do processo licitatório, a rigor da lei, de acordo com as decisões relacionadas ao caso, não têm competência para adotar esse tipo de medida. Pois é, segundo a Prefeitura de São Caetano, foram identificadas incoerências em relação ao que a Justiça aponta sobre essa discussão, que indica que apenas autoridades teriam esse direito, ou seja, polícias militar e civil, agentes de trânsito e também a GCM, a Guarda Civil Municipal. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui na TV Grande ABC o empresário Maurício Pirque, o responsável pela concessão da Zona Azul na cidade. Boa noite, Maurício. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Leandro. Boa noite, internautas. Prazer recebê-lo aqui, viu, Maurício? Obrigado. Aliás, até aproveitando a oportunidade, o Maurício, na última vez em que nós falamos da Zona Azul, aqui nos estúdios da TV Grande ABC, na presença de vereadores, do Pio Mielo, do Tite Campanella, o Maurício se posicionou pelas redes sociais, inclusive relatando ali o dia a dia da Zona Azul, respondendo críticas, dúvidas, e hoje se colocou à disposição para estar aqui ao vivo nos estúdios. Reforçamos também, é importante lembrar, que nós fizemos contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Caetano no intuito de obter a presença do secretário de Mobilidade, Filinto Teixeira. Inclusive, falamos diretamente com o secretário, que por motivos de agenda não pôde estar presente. Reiteramos o que dissemos a ele por telefone, espaço está aberto e colocamos os programas ainda desta semana no intuito de o secretário vir a público, esclarecer, elucidar dúvidas envolvendo esse assunto, Amanda. Maurício, conta pra gente um pouquinho qual é o impacto dessa revogação para a cidade, dos R$20. O impacto é, primeiramente, eu queria deixar bem claro que não é pré-multa. A pré-multa foi um nome que inventaram aí para penalizar a Zona Azul. O que nós temos hoje é um ACT, Aviso de Cobrança de Tarifa. Desculpa, gente, que é a primeira vez que eu dou ACT, Aviso de Cobrança de Tarifa. E esse aviso é colocado em que momento, Maurício? Esse aviso é colocado na irregularidade. Nós temos um sistema de trabalho, Leandro, que é o seguinte: o nosso agente ele dá 10 minutos de tolerância no início do estacionamento. Ele passa nos veículos deixando um ticket que é impresso, escrito aviso de tolerância de 10 minutos, que não está previsto no edital e nem na lei. Nós damos por conta própria, por achar que o usuário precise ir até um local, alguns usuários que não usam o aplicativo, que não tem o talão, ir até o local e voltar para colocar o aviso. Aí ele vai na rua,
colocando nos carros esse aviso de tolerância de 10 minutos. Ele espera 10 minutos, depois volta fiscalizando e vendo quais veículos que não estão regularizados. Aí sim ele faz o ACT, que é o aviso de cobrança de tarifa. O que é o aviso de cobrança de tarifa? É uma modalidade de pagamento. Quem não pagou antes, paga depois. Só que ele paga 10 horas cheias, que é os 20 reais. Que é os 20 reais, que a gente não sabe se ele ficou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas na vaga. Ele vai pagar o dia inteiro, que é uma penalidade, mas que depois é revertida como um talão. Tá. Então, ele, no caso de estacionar e procurar a folha, o talão ele tem 10 minutos. No caso do aplicativo, para ele colocar, ou no caso depois para ele renovar, qual é a tolerância? Mesma coisa. Mesma coisa também, os 10 minutos. 10 minutos. Perfeito. Quero também apresentar aqui conosco o diretor Carlos, está aqui presente, também responsável no dia a dia, ao lado do Maurício, dessas operações. Carlos, boa noite, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Boa noite, seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. E conta pra gente, houve muita polêmica nas redes sociais essa semana sobre para onde vai esses 20 reais que são arrecadados nesse aviso de tolerância, como é que deve chamar? Os 20 reais simplesmente ele é receita da empresa que engloba no faturamento dela bruto, onde a prefeitura tem seus 27% dele. Então uma parte é revertida para a prefeitura. Sim, senhora. A prefeitura fica com 27% do valor bruto arrecadado do total da empresa. De todo arrecadado, de venda de aplicativo, do ACT, que o ACT nada mais é que uma venda. Uma venda. Entendeu? Isso é revertido em benefícios da população? Muito benefício. Hoje a nossa contrapartida significa em valores em reais mais ou menos 170 mil reais por mês. Só de contrapartida, os 27%. Que é repassado para a prefeitura. É repassado rigorosamente em dia para a prefeitura, todo dia 10. Isso rigorosamente também é transformado em benefícios ao município? Benefícios que nós não temos acesso a onde é usado esse dinheiro. Tá. E aí da parte que fica 100%, menos 27%, 73%. Esse da empresa. 73% são os custeios da empresa. Para pagar funcionário, impostos, aluguel, pintura de sinalização vertical, horizontal, fiscalização, todos os funcionários, toda a administração, equipamentos eletrônicos, softwares o aplicativo, de retaguarda, de fiscalização, investido tudo nisso. O valor fica tão pequeno para nós que o nosso balanço de 2016 nós fechamos com lucro de 6,36%, se eu não me engano, que é muito pequeno, muito. Então, nem vale a pena. Se eu incluir o meu passivo trabalhista, eu não tive lucro nenhum, porque eu tenho 80 funcionários, então já não é um negócio lucrativo. Nós tivemos um aumento que a gente vinha pleiteando há muitos meses com a administração passada, e eles acabaram dando esse aumento até no finalzinho do mandato, que criou até um desgaste aí, mas é necessário esse aumento. Não dá para operar sem o aumento, e agora sem o ACT menos ainda. Tá. Então, tirando esses 20 reais que já foi revogado, o carro que estiver parado de uma forma ilegal, então ele vai tomar uma multa de 195 reais, mais 5 pontos na carteira, sem direito Sem direito. E o carro vai ser guinchado, porque nossos fiscais agora vão ficar na rua fiscalizando se a prefeitura está cumprindo com seu papel. O que é seu papel? Multar e guinchar o veículo. Tá, então peraí, até para deixar claro para quem nos acompanha, Maurício. Conforme então a orientação agora desses 80 colaboradores ou desses que estão na rua pela Zona Azul, mudou a orientação de trabalho deles? Vai mudar a orientação. O que eles faziam e o que eles vão fazer agora? Porque nós temos hoje, né, Farache,
quantos fiscalizando? Nós temos cerca de 50 pessoas da rua fiscalizando. Tá, 50 pessoas espalhadas nos 15 bairros de São Caetano. Faz exatamente o que o Paulo explicou. Primeiro faz um aviso de tolerância de 10 minutos e depois, para aqueles carros que não colocaram o talão ou não compraram o seu ticket no aplicativo, ele faz a ACT, que é o aviso de cobrança de tarifa, para que o usuário tem 24 horas para pagar, tá, até o final do dia. Tá, agora que seguinte. Não tem mais agora ACT. Não tem mais isso. Ele vai colocar o aviso dizendo que o VEG está irregular e vai comunicar a secretaria que tem o veículo irregular. Como é que é essa comunicação? Ela pelo sistema, o próprio sistema. O nosso sistema é online com a prefeitura. Tá. É esse sistema que não tinha e que vai ter agora? Não, sempre teve. Mas não tinha essa comunicação direta? Tem comunicação direta. Tá, mas o nosso era pelo aviso de mas e por que vai guinchar o carro? Quanto tempo a pessoa tem para... Se a pessoa passar de 2 horas, se a pessoa passar de 2 horas, ela já está sujeita a multa e guincho. É a lei federal. Então eu não tenho direito mais de pagar os R$20 e eu posso chegar no meu carro e ele não está mais lá? Sim, senhora. Se for cumprida a lei, vai ser desse jeito, que acontece em qualquer lugar do Brasil. A questão do guincho é muito simples. A Zona Azul tem que ter rotatividade. A Zona Azul é criada para criar rotatividade. Na hora que o carro passa mais de 2 horas no local, ele tem que ser retirado, senão não garante a rotatividade, que é o motivo maior da Zona Azul. Tá. E tudo isso está previsto no edital? Esse aviso de cobrança... O ACT está previsto. Ao contrário que o vereador Tite divulga nas redes sociais, está previsto no edital. Vou te falar aqui que eu anotei alguma coisa. Vamos lá. Esse edital foi o edital que aconteceu há 2 anos quando a empresa ganhou. Não, há 3 anos atrás. Tá. 2014. Vocês me desculpem, só para mim achar aqui. Mas páginas... É nas páginas, cadê, Flash? Tá, mas está previsto no edital. Está previsto no edital. Tá aqui, ó, desculpe. E no contrato? Está previsto sim nas páginas 58, 65 e 80 do edital. Se isso beneficia... Ao contrário, desculpe cortar, ao contrário do que o vereador Tite divulgou, que não está previsto e induziu o governo ao erro. A questão que devemos explicar é que não se trata de multa. Não é uma modalidade tarifária, que a prefeitura tem toda a legitimidade de definir. Do mesmo jeito que ela definiu que 1 hora custa R$2 e 2 horas custa 4, ela também definiu que quem não pagar, na hora tem um prazo para pagar. Tá, então me explica uma coisa. Se está previsto no edital e isso beneficia de uma certa forma os munícipes, né, de São Caetano, por que foi revogado? Foi revogado. Para mim não tem outra explicação. A nossa empresa, a administração atual teve o Zona Azul na administração deles lá 2009 e 2012. 2009 e 2012, que eu não sei relatar. Era Celo Alto. Celo Alto, certo? Até um nome sugestivo. Por quê? Não, por nada. Ele teve a Zona Azul naquela época. Nem se compare a Zona Azul de 2009 e 2012, de 2009 segunda gestão do prefeito 2012 com a de agora. Nós temos 3 vezes a quantidade de funcionários na rua. Nós temos o melhor aplicativo do Brasil, que inclusive está em São Paulo. Nós temos um softwares de controle de cartão financeiro online com a prefeitura, sabendo o que vende centavo a centavo. O senhor Tite solicitou uma CPI no meu contrato, pode fazer a CPI que ele quiser. Portanto, que ele faça a CPI em vários que a gente indicar também. Eu desafio ele a fazer uma CPI. Não há nenhuma irregularidade no contrato, tudo que está no edital está sendo seguido à risca. A empresa, vamos voltar no que você perguntou. A empresa é rentável, ela dá R$170 mil por mês para a prefeitura, que é os 27% previstos em contrato. Além das multas que são passíveis de multa, né, os avisos que são passíveis de multa, que geram em torno de R$600 mil por mês. Então nós estamos falando de uma empresa que dá um retorno para a prefeitura de 700 a 800 mil mês. Entendeu? Então por que tiraria uma receita dessa?
porque ele vai perder a receita. A partir do momento que ele tirou o ACT e ele não tem as pessoas necessárias para multar e guinchar esses veículos, ele vai perder muito dessa receita, e eu vou provar no decorrer dos meses o tanto que caiu a receita. Eu já vou provar de hoje. Hoje o meu faturamento caiu de 30 mil diário para 19, já hoje. O efeito já foi imediato. Por quê? Nós estamos numa cidade de 15 km², onde a politicagem reina de uma forma impressionante. Todo mundo conhece um vereador, o prefeito, o amigo não sei de quem, não sei que lá, sei que lá. Isso vai se espalhar por toda a cidade, que é o intuito, eu acho, e desmoralizar a Zona Azul por uma questão pessoal. Porque eu tenho, inclusive, um processo na justiça com o prefeito Auríquio, entendeu? Eu fui um... Então é perseguição? Eu começo a entender que sim. Por quê, Leandro? Porque uma empresa que dá o lucro que a minha empresa dá para a cidade, ele simplesmente, ninguém, eu vou deixar claro, telespectadores, ninguém, nem Tite Campanella, nem prefeito Auríquio, nem nenhum desses 13 vereadores, que é Pio Mielo, foram 15 que assinaram. 15, o 15 Vidowski, todos eles, nenhum me chamaram até hoje para discutir melhorias para a Zona Azul. Nunca foram chamados. Tudo que está acontecendo, retiraram a tarifa, que era de R$2 para R$2,40, sem justificativa. Agora retiraram a ACT sem justificativa. Nunca perguntaram para nós o porquê, se a gente tinha algum embasamento legal para justificar essa cobrança. Simplesmente foi a revelia nossa e da população. Por quê? Quem é o prejudicado? Você, usuário, que vai ser multado e guinchado a partir de agora. Você não vai ter mais o benefício que a empresa dava para vocês, entendeu? Então, eu chego a essa conclusão que é uma coisa pessoal, porque sempre os mesmos. Quem tirou o aumento foi o Marcel Munhoz, braço direito do Auríquio. Agora vem Tite Campanella, líder de governo. O próximo passo eles já anunciaram, que é fracionar a Zona Azul. Eu concordo em fracionar, telespectadores. Concordo, eu acho sensacional. Só que vamos partir do princípio que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, vamos fracionar? Beleza, só que não vamos dar 27% para a prefeitura. Lá corresponde a 7%, em outras cidades, o máximo que dão é 10%. Então dá para fracionar, dá para fazer tudo o que eles querem. Portanto, que ele tenha, eu até desafio eles agora, uma coisa muito legal, o povo pede muito em fracionar a Zona Azul, entendeu? Pede, todo mundo pede, né, Farache? É uma demanda recorrente. Eu acho super justo, mas para fracionar, ele precisaria, ou ele tomar a iniciativa, o prefeito, de aumentar a tarifa e fracionar, ou diminuir a contrapartida da prefeitura para poder fracionar. Ele não quer isso. Ele quer que diminuir para quanto? Tem que diminuir agora do jeito que está, vai ter que diminuir para o máximo 10%. De 27% para 10%. Para fracionar. Que é o que nós vamos pedir na justiça. Nós vamos pedir na justiça, através dos nossos advogados, o reequilíbrio econômico do nosso contrato, porque ele foi totalmente prejudicado por causa das ações deles. Perfeito. Um outro ponto importante aqui, enquanto você acompanha imagens aí da Zona Azul em São Caetano, importante, Maurício, pelo seguinte: uma das principais reclamações é de quem precisa do dia a dia utilizar ali a Zona Azul rotativo no entorno do Parque Shopping São Caetano, no Espaço Cerâmico. Primeira pergunta, a gente até mostra ali o horário nas placas, etc e tal. Por que no entorno do Espaço Cerâmico o horário estendido até as 20 horas? E a pergunta, isso está previsto no edital, Maurício? Leandro, isso não está previsto no edital. Isso foi uma demanda que aconteceu perante o tempo do contrato aí, pela Associação do Shopping e a Associação dos Moradores do Cerâmica. Então chegou à conclusão, juntamente com a Secretaria, o CEMOB,
de implantar o Zona Azul nesse horário. Nós não influenciamos em nada nisso, zero. Nós não temos nada a ver com a implantação do Zona Azul das 10 às 20 horas. Repito, não foi um pedido da empresa. Não foi pedido da empresa. A nossa empresa não tem poder para implantar Zona Azul em lugar nenhum. Tudo que está implantado foi pedido pela prefeitura. Nós só recebemos um ofício e fala assim, ó, pinta a vaga em tal lugar, começa a operar dia X. É o nosso papel. Nós não definimos vagas com ninguém e não determinamos vagas em lugar nenhum. E esse assunto do shopping que todo mundo reclama, pode ser um mal para alguns que usam nesse horário, mas para os moradores e para o pessoal do shopping, que é o que 90% usam, é o melhor horário para todo mundo, porque ninguém consegue vaga. Lá era uma bagunça antes do Zona Azul, era carro dos dois lados, ninguém respeita, não respeita até hoje. Se você terminar o horário do Zona Azul às 20 horas, às 25 já tem carro irregular para todo lado. Inclusive existe uma demanda de alguns moradores de passar até para 22 horas. Né? E os próprios moradores querem 22 horas. Reivindicam que passa para 22 horas. Mas aí no caso de quem usa o talão, a gente chegou a fazer uma reportagem lá atrás, no mês de março, relatando que o número não tem essa possibilidade, termina no 18, 19. Foram confeccionados novos talões, isso está em curso, porque quem não tem o aplicativo, como é que pode se adequar a esse horário estendido no espaço Cerâmica? Leandro, eu quero responder essa parte, que isso é muito importante. Quando teve o aumento do horário para as 20 horas, a primeira ação que a nossa empresa teve foi fazer os talões até as 20 horas. Só que esses talões tinham um aumento que custavam R$ 2,40 folha a hora. Quando foi revogado em janeiro, nós não tínhamos tempo suficiente para confeccionar os novos talões até as 20 horas. Nós tivemos que usar os talões antigos, voltar com o estoque que a gente tinha e usar os talões até as 18 horas. Hoje já tem o talão de 20 horas, eles estão usando de novo, mais uma vez, o talão. As pessoas têm talão antigo e acham que não tem mais, mas tem. Inclusive nós temos a tecnologia no shopping. Leandro, que não existe em lugar nenhum, que é um POS vendendo ticket online, com dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito. Entendeu? Muita gente fala de parquímetro. Vamos falar de parquímetro? Nós temos hoje 300 pontos de venda em toda a cidade. Na gestão passada a Celo Alto, não tinha 50 pontos de vendas, não tinha aplicativo. Você é contra o parquímetro? Totalmente. Eu tenho operação de parquímetro em Uberlândia com 120 parquímetros. É a pior coisa que nós fizemos na vida. Precisa de carro forte para buscar moeda. Sai briga porque não tem moeda no mercado. Tem que trocar moeda. E quando está cheio também, a moeda não está chovendo, o ticket não sai. O parquímetro onera muito no preço. Por quê? Ele custa muito caro, ele custa R$20 mil cada parquímetro. Nós estamos falando de 100, aqui teria que pôr 120 parquímetros. São um investimento de 3 milhões. Alguém tem que pagar e vai ser o usuário. Entendeu? Alguém vai te pagar, não vai sair de graça. Então, o melhor case de Zona Azul hoje é ponto de venda e aplicativo. Não teria nem que ter o papel mais. Carlos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para esclarecer essa questão do talão. Porque apesar da gente ter talão novos, com horário até 20 horas, a gente tivemos um trabalho enorme de explicar à população que o talão antigo, se você chegar para usar 7 horas da noite, você pode botar 18h55 e ele valerá até as 20 horas. Nosso pessoal explicou isso, tem explicado isso no shopping o tempo todo. E eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer, quem tem o talão antigo, fique tranquilo. É só botar como último horário 18h55 que ele valerá até as 20 horas. É uma coisa simples, é só alguém explicar ao usuário. Porque todo mundo entende que se rasurar o talão, você também está sujeito. Não precisa rasurar, é só botar 18h55 a hora de chegada, que ele vai valer até as 20 horas. Tá. E uma pergunta, tem previsão, o Zona Azul ele vai ser implantado na rua do Chico Mendes? Não, nunca ouvi falar disso. Eu vi na internet esses dias, mas
Nunca se cogitou isso. Tem o decreto que regulamenta, ele diz uma série de ruas onde deve ser implantada. Quase todas foram implantadas, mas tem algumas que não. E essa rua não está nessa relação. Se a prefeitura resolver implantar lá, terá que fazer um novo decreto definindo que aquela via será zona azul. Bom, agora eu queria aproveitar mais uma vez para explicar ao usuário que a melhor forma de usar a zona azul de São Caetano é o nosso aplicativo. E ele tem crescido muito. Temos feito um trabalho intenso de explicar à população a facilidade que ele tem. Ele não precisa estar com dinheiro ali, tá certo? Ele compra os seus créditos, cartão de crédito. Ele, se tiver numa reunião, precisar prolongar mais a sua estadia, ele faz de onde tiver. O próprio aplicativo avisa ele que seu tempo está terminando. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade desse espaço aqui e pedir à população que use o Fácil Estacionar. Na loja da Apple, Android, você tem lá o Fácil Estacionar, você baixa ele sem custo nenhum, né? E passa a usar de uma forma muito fácil. Mesmo porque muita gente critica que não tem agente suficiente para vender o talão na rua, né? Aonde é que se deve adquirir o talão da Zona Azul? Isso é uma boa pergunta também, porque a gente tem, como o Maurício falou, 300 pontos de venda. Eles estão identificados com uma plaquinha na vertical. Qualquer lugar que você parar o carro, qualquer rua que você olhar para frente, você vai ver uma plaquinha, aqui tem Zona Azul. Não falta gente não falta ponto de venda, tá certo? E nos locais onde o tipo de comércio não comporta ponto de venda, a gente tem sempre monitores vendendo. Uma pergunta também importante para a cidade é, com essa revogação, haverá demissões por conta de não vai mais aplicar os R$20, então o que fazer com esses funcionários? A princípio nós estamos estudando essa questão, né? Como o Maurício falou, desmontou o equilíbrio do contrato completamente. Vamos ter que tomar algumas providências, tá certo? Hoje nós tivemos uma reunião, nós vamos... Nós quem? A nossa diretoria vai ser uma média de 36 demissões. 36 famílias que vão perder emprego. De quanto? De 70, 80. Quase metade. Metade dos funcionários vão ser dispensados. Ou já tá não, já vão começar aviso prévio a partir do dia 30. Ou metade dos funcionários demitidos. Só que nós vamos tentar nesses 30 dias ter êxito na justiça do restabelecimento dos nossos direitos. De uma forma ou de outra. Ou restabelece o aviso de cobrança ou o reequilíbrio do contrato. Através da tarifa ou através da tarifa. Da tarifa ou através de que forma? Da contrapartida. Baixar de 27 para 10 é o que tem que fazer. Isso está previsto no edital? Não, isso é previsto em qualquer lei. Não, pelo seguinte, no ponto de vista do edital, qualquer uma das partes, seja a prefeitura, e aí, mais uma vez, sem partidarizar, sem politizar, do ponto de vista, a prefeitura ou a empresa responsável, no caso, aqui é a Zona Azul, alguma das partes pode, de uma forma unilateral, fazer algum tipo de ação como essa, sem comunicar previamente a outra parte? Ela não pode, porque como a gente está explicando, ela desmontou o equilíbrio do contrato. Então vamos ter que entrar no negócio... Mas se não pode, por que foi feito? Porque aí é a questão que o Maurício colocou aí, a gente só vê uma alternativa que é uma questão política, pessoal aí, contra a empresa. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Tite Campanella, que esteve conosco aqui a semana passada. Você estava na nossa audiência, inclusive comentando, falando com os internautas, e eu perguntei para ele o porquê você se sentia perseguido. Ele disse, não sei, você pergunte para ele. Então esse é o momento de eu fazer essa pergunta. Por que você se sente perseguido, se é que se sente perseguido, como você mesmo já disse agora? Amanda, eu me sinto perseguido desde o começo da gestão do Paulo Pinheiro. Porque... Lá em 2013. Lá em 2011, quando eu tive o primeiro contato com esse pessoal de política, eu nunca... Só uma pergunta, você é filiado a algum partido? Eu sou filiado ao PMDB. Tá, e foi perseguido pelo seu próprio partido? Não, eu sou perseguido pela oposição. Tá. Oposição, do que foi feita pelo o anterior Paulo Pinheiro. Eu nunca me envolvi em política na minha vida, eu nunca vendi para órgão público na minha vida, entendeu? Eu apoiei o Dr. Paulo Pinheiro por um ideal, entendeu? Não foi por política, nem por negócios, nem por nada. Hoje eu sou dono dessa empresa
porque apareceu a oportunidade de eu comprar essa empresa e eu sou investidor. Eu já tive até garimpo, eu já tive venda de tudo que você imaginar na vida, de agência de propaganda, gráfica, tudo que você imaginar, comunicação visual. Então apareceu essa oportunidade de investimento, é um negócio a longo prazo, eu acabei comprando essa empresa por um valor muito alto, até porque algumas pessoas acham, né, que teve alguma ajuda, mas... Não teve nenhum Você tipo comprou a de empresa benefício. de quem? De Júlio, o senhor Júlio. Ele é especialista em Zona Azul de São Bernardo. É o Júlio Couto. O Júlio Couto, esse mesmo. Ele que foi o vencedor do Zona Azul, e depois não é só aqui, tá? Ele tem Uberlândia, ele tinha Diadema, então depois ele acabou vendendo a empresa para mim e eu comprei por causa do Farache, porque eu não tinha expertise nenhuma na área de Zona Azul. Então, como o Farache estava saindo de uma empresa muito grande, ele é um dos maiores especialistas em Zona Azul do Brasil, e eu acabei conhecendo ele e eu falei, se você administrar o negócio, eu topo investir. Foi onde a gente entrou nesse negócio, eu e ele como diretor e eu como investidor. Mas voltando no que nós estamos falando, a eleição de 2012, né? 2012 foi o Paulo Pinheiro contra a Regina, 2016 Paulo Pinheiro contra a Regina. Eu cometi vários erros, eu assumo que eu cometi vários erros. Quais, por exemplo? Por exemplo, brigar com as pessoas, comprar a briga do Dr. Paulo Pinheiro. Você brigou com o Auríquio? Briguei. Nós temos até boletim de ocorrência por agressão não, é por ameaça, né? Que não houve ameaça, foi bravata de política. Não, nós temos, você tem ninguém. Contra ele ou ele tem contra você? Mim. Inclusive nossa audiência é dia 3. No fórum. Então é por conta disso. Então é uma briga pessoal. A gente falar, tampar o sol com a peneira, falar que não existe politicagem no meio disso, eu estou mentindo, o Auríquio está mentindo, o Tite estava mentindo aqui sentado nessa cadeira. Ele está mentindo, sabe por quê? Uma pessoa que foi, que trouxe o PMDB para o Dr. Paulo Pinheiro ser candidato, que ajudou com a família inteira e amigos o Dr. Paulo Pinheiro. Fui coordenador da campanha do Dr. Paulo Pinheiro. Ele venceu. Teve esse desgaste político todinho entre Paulo Pinheiro e Auríquio durante os 4 anos. Você acha que ele ia... eu tenho testemunha, aliás, se eu trouxer aqui todas as funcionárias do Zona Azul aqui, as 60 que fica na rua, todas vão falar com unanimidade. Todo mundo, quando o Auríquio ganhou, falou para elas, dia 1º vocês estão na rua, dia 1º o Auríquio vai chutar a bunda de vocês e daquele seu patrão, que não sei o que lá. Então é uma cidade que é uma província, entendeu? As pessoas se vê no direito, essa briga política tem que se acabar. Eu falo aqui. E é isso na ponta, Maurício, que a gente insiste aqui. Momento de eleição já foi. Já foi. Para a população, e acredito que quem nos acompanha agora, motorista de São Caetano, pouco importa as discussões que tem entre a pessoa física do Maurício e a pessoa física do atual prefeito, alguém da atual gestão. Na prática, o que todo mundo quer é um serviço de qualidade. Serviço de qualidade, que é o que vem sendo e até feito. Que ponto? Porque num primeiro momento, quando a gente analisa isso, o impacto vai direto no bolso. Você deixa de pagar os R$20 que você teria por um aviso, e é uma cobrança justa, porque aqui nós estamos falando de alguém que está cometendo irregularidade. Se você parou num lugar, sabe que é Zona Azul, não comprou ali o aplicativo, você está cometendo irregularidade. Só que não é isso que o povo pensa. Agora, na ponta, então ele deixou de pagar os R$20. Na prática hoje, o cara da Zona Azul hoje literalmente vai servir só para multar. Só para multar. Não, quer dizer, avisar o pessoal para multar. O nosso vai avisar e fazer fiscalização em cima do CEMOB, dos agentes de trânsito, da polícia, avisando de minuto em minuto. Todo amarelinho que você vê na rua hoje em São Caetano é dedo duro, é isso? Nós vamos ser o dedo duro. Nós vamos ter os nossos aparelhos online com a prefeitura. E aí vocês vão avisar, o carro do Leandro está parado aqui e tem que multar. Nós vamos fazer igual nós fazemos hoje, fotografar, fazer toda a operação que é feita de acordo com as normas e enviar. Esse carro está irregular. Se a gente perceber que não está sendo cumprida a lei, nós vamos entrar no Ministério Público, com prevaricação dos agentes, porque o prefeito não responde, pelo que eu percebi hoje com os advogados, ele não responde diretamente. Quem vai responder por prevaricação são os agentes.
Entendeu? O secretário, falando de secretário, eu gostaria muito de falar do Dr. Filinto. Secretário de Mobilidade, Filinto Mobilidade. Infelizmente ele não veio. Ele foi convidado? Foi convidado, inclusive nós falamos com ele por telefone, não para fazer debate, mas para ter um espaço específico, assim como o Maurício tem, mas ele disse que tinha problemas de agenda. Repito, o espaço está franqueado, não amanhã, porque o Grande ABC Notícias vai ser ao vivo de Brasília, mas quinta ou sexta-feira o espaço está aberto. O Dr. Filinto, eu não tenho o que falar dele. É um homem extremamente profissional, que nos atende a qualquer momento para tratar do assunto de Zona Azul da melhor forma possível. Então, mas com ele vocês têm diálogo? Diálogo muito bom. E ele avisou previamente que isso ia acontecer? Muito bom, não. Então, como é que é esse diálogo? Porque isso foi um ato do prefeito, entendeu? Não passou pelo secretário? Não sei. Aí eu não posso dizer, até porque eu nem tive a oportunidade de falar com ele. Ele poderia até me avisar. Mas é muito profissional, muito transparente. Para você ter uma ideia, a nossa empresa atende ofícios do secretário em 24 horas. Qualquer ofício, qualquer um. Entendeu? Ele, se tiver a oportunidade dele vir aqui, testemunhar que o nosso trabalho é muito bem feito, muito bem. Quando eles assumiram a administração, nós fomos lá dar treinamento do nosso software, como é que funciona, como é que ia trabalhar da forma correta, a transparência da venda, como é que entra os créditos, como é que é vendido, o controle dos cartões financeiros. Então, eu não tenho que falar com ele, só que infelizmente nós fomos pegos de surpresa com essa situação, que eu pensava que ia para o Ministério Público. Foi? Então, tá aí a pergunta. Aí eu lhe pergunto, Leandro, aí eu pergunto para você, para que ele provocou o Ministério Público para depois o prefeito ir lá e tirar o decreto com uma canetada? Por que ele não deu essa canetada antes? Porque precisou fazer toda essa encenação para meter a caneta. Entendeu? Tudo leva. Bom, mas se também está no edital e você está... Por isso mesmo, Amanda, você sabe por que ele deu essa canetada hoje? Porque ele caiu na real que o Ministério Público vai fazer um ataque com nós, que é um termo de ajuste de conduta. Então, quando ele percebeu que está caminhando, nós fizemos um manifesto no Facebook, que nós já temos 400 assinaturas. O que diz esse manifesto? O manifesto é sobre o ACT. E onde é que está esse manifesto? Está no nosso Facebook, Fácil Estacionar. É só entrar lá e se quem puder entrar, apoia a volta do ACT, entre no Facebook. Quantas assinaturas? Fácil Estacionar e assine o nosso manifesto. Quantas assinaturas? Nós temos 410 assinaturas, 550 comentários só a favor da nossa empresa. Nós não temos 1% de pessoas falando mal do ACT. Nem 1%. Tá, e se essa situação não for revista, como você já disse, quase metade dos funcionários de aviso prévio já, por conta na queda da arrecadação. Em 30 dias vão ser todos mandados embora. E aí você vai deixar de prestar o serviço? Não, eu vou prestar o serviço de acordo com a receita. E eu não posso te dar... Eles me venderam um carro com ar-condicionado, direção hidráulica e conversível. E agora eles querem tirar o ar, a direção e o conversível. Eu tenho que rever esse valor, eu tenho que ver meus direitos. Agora, deixa eu voltar no assunto do Ministério Público, que é muito importante. Por que não esperaram o Ministério Público se manifestar? E o prefeito foi lá e deu a canetada antes do Ministério Público se manifestar. Porque eu não sou advogado, mas é quase provável, pelas informações que eu peguei hoje, que eles poderiam ser surpreendidos pelo Ministério Público. Entendeu? Aí o efeito não seria o mesmo que ele está causando em mim hoje, que é cair meu faturamento lá embaixo. Surpreendidos de que forma? O Ministério Público não apontaria nenhuma irregularidade? Não apontar, porque existe São Bernardo, Santo André, Diadema, Mauá. Não é uma irregularidade. Ninguém deu para nós falou assim, ó, toque um revólver e vai assaltar. Não foi desse jeito. De novo, isso estava previsto no edital. Eles venderam. O único prejudicado na história é a nossa empresa. Porque eles venderam. A prefeitura lançou um edital
vendeu uma coisa e agora quer entregar outra, entendeu, Leandro? Então é uma injustiça com nós, com o usuário, com tudo. Olha, eu gostaria de agradecer aqui a participação dos nossos internautas, muita gente acompanhando, o Thiago Tortorello, o Nikiba Menezes, o Júlio César, a Carla, o André Luiz, o Diego Chus, ele deixa um comentário aqui para você. Isso, o Maiberto Brogliato, Cleide Andrade, Roberto Barbato, Roberta Pereira, pois não, Amanda? Eu fiz enquete nos 2 maiores grupos do Facebook na cidade e a maioria esmagadora é contra a retirada da pré-multa. Não consultaram a população. Não é pré-multa, tá? Não como é ele pré-multa. escreveu. Esse é um nome que estão dando para induzir as pessoas ao erro. Não é pré-multa, é uma forma de pagamento. E é importante esclarecer, Carlos, também o Maurício, tem gente aqui fazendo pergunta a respeito disso. Que mudança foi essa que houve no final do contrato, do edital, no final da gestão passada do ex-prefeito Paulo Pinheiro? Teve gente que falou que foi uma decisão política também para favorecer o grupo, porque o Paulo Pinheiro estava deixando a administração. Importante, o esclarecimento. Qual foi a mudança que houve, Maurício? Deixa eu esclarecer isso, que eu tenho isso muito claro na minha mente. Nós temos protocolado, eu não sei se isso está no processo do Zona Azul, que existe um processo, né? Desde março ou abril, né, Farache? Solicitando o aumento para o governo Paulo Pinheiro. Por quê? Março, abril do ano passado. Do ano passado. Tá, 2016. Do aumento, do aviso, mudança do aviso. Não, ele está falando do aumento também. Não, do aviso ou do aumento? O que mudou? Geral. Porque o pessoal falou que no finalzinho do ano passado houve aquela mudança. Então vamos falar, o aumento também é uma dúvida de todos. Tá, importante. O aumento tem protocolado desde março ou abril, não me engano, solicitando o aumento. Que era para ir de 2 para 2,40. Porque está previsto no contrato, está defendido, está na justiça, nós entramos na justiça pedindo o nosso aumento, porque, para você ter uma ideia, o salário do nosso funcionário saiu de início de R$800 para 1.100 hoje. Hoje, cada amarelinho ganha 1.100. 1.150. Então nós saímos de 800, a gasolina saiu de 2. Então nós temos que aumentar, não tem mágica. Entendeu? Eu não posso chegar lá na justiça, lá no trabalho e falar, não vou dar aumento mais para ninguém, porque o governo aqui não deu. Então nós precisamos desse reequilíbrio tendo aumento, entendeu? Então nós ficamos pedindo e acabaram dando esse aumento no último mês de mandato, que acabou gerando um desgaste entre os grupos políticos deles. Olha, o bom do programa ao vivo é isso. Nós já temos aqui um retorno falando, a Andradina Almeida, do bairro Barcelona, disse que o Saiba Mais do site está inacessível. E não é só ela, não só ela, mas muita gente está dando esse feedback. Onde você tira dúvidas. Isso, está inacessível. Então depois dá uma olhadinha, porque muita gente está nos assistindo e está tentando acessar provavelmente para aderir ao manifesto. De novo, é importante isso, a gente está caminhando para a reta final, mas é importante isso, Maurício. Pois não, à vontade. Aí o aumento, acho que está bem claro que foi solicitado muito antes, não foi dado no apagar das luzes para favorecer politicamente nada. É um direito nosso, da nossa empresa, que hoje completa 3 anos sem aumento. São 3 anos sem aumento. Quem que vive 3 anos sem aumento? Ninguém. Não tem como. Entendeu? Agora eu vou falar do ACT. Essa modalidade de dar o talão a troco dos R$20. Dos R$20. Não está previsto no edital. Não está previsto no edital. Foi uma iniciativa educativa minha, Maurício Pirco, eu que tive a iniciativa de dar esse talão 100% por uma medida educativa. Por quê? Eu pensei, eu pensei, é uma cidade que eu moro. Eu vi a dificuldade nas outras cidades, que todo mundo briga com o Zona Azul. Eu pensei, vou fazer. O que vocês acham? Passei para a diretoria. O que vocês acham de ceder um talão do Zona Azul no pagamento, esse tom educativo, ao pagamento dos R$20. Aí foi aceitado, eu falei lá na época pro outro lá, pro meu amigo lá, ele falou, Maurício, é uma ideia legal. E eles pegaram e levaram isso para a empresa para fazer, e a empresa aceitou fazer esses R$20. Só que acabou virando um tiro no pé,
Por quê? Porque no começo foi muito legal essa história de dar o talão. Só que depois a pessoa começou a estacionar até ser pego. Entendeu? E depois caiu numa zona de conforto. Uma zona de conforto. Aí quando ela era pega sem o cartão, ela ia lá, pegava R$20 e quem pagava as horas todas que ela ficou estacionada? Ninguém. Entendeu? Teve uma pessoa que teve 146 ACTs. Ele revendia os talões. Entendeu? Aí foi onde nós tomamos essa medida de limitar num período de 6 meses porque virou contra nós a medida educativa. Passou a ser deseducativa. Deseducativa, justo. É isso mesmo. Bom, e para mais uma vez, Maurício, desculpa não saber explicar muito. Não, mas o objetivo, é a primeira vez que eu dou uma mas o objetivo aqui, Maurício, e quero mais uma vez agradecer, é exatamente esse, porque aqui a gente traz todos os lados de uma forma transparente. Como aquele dia na rede social, o Maurício se posicionou, o Tite Campanella, pode até manter a câmera aqui no Maurício e no Carlos aqui, eles são os destaques aqui do nosso programa. Daqui a pouquinho vamos falar mais muito aqui. Gordinho na televisão. Não, temos que manter aqui a câmera. E o seguinte, Maurício, primeiro agradecer a gentileza. A gente sabe aqui, depois você vai pontuar os inúmeros comentários dos nossos internautas para responder, para compartilhar, porque o objetivo, independentemente, reforço isso da política, da eleição, de partido, é o serviço prestado na ponta ao motorista. E quem mora em São Caetano, mas todo mundo utiliza o estacionamento rotativo na cidade. E nós, Leandro, vou deixar bem claro, eu não quero benefício nenhum, nunca quis, de parte alguma. Eu quero que a minha empresa trabalhe de forma mais correta possível e preste o serviço melhor possível. Simplesmente isso é que eu prezo em todos os meus negócios. E rapidamente, Maurício, para quem está vendendo a mais de R$2, tem gente que já viu Zona Azul a R$3. O que tem que fazer? Pode denunciar no nosso Facebook, pode ser ou na nossa ouvidoria ligando lá, ou deixando uma mensagem no nosso Facebook, que no mesmo dia eu garanto que vai ser investigado, e se o comércio estiver fazendo isso, é descredenciado na hora. Perfeito. Já foram vários descredenciados, vários. Maurício Piric, o empresário responsável pela Zona Azul em São Caetano. Maurício, obrigado pela gentileza da entrevista. Sempre que houver dúvida, melhorias no serviço, o que for, conte com esse espaço. Obrigado. Obrigado. Desculpa qualquer... Não, foi ótimo, muito obrigada, obrigada. Antes de eu chamar aqui o nosso, já virou costumeiro, praxe, antes de nós chamarmos aqui o nosso comandante da Hora do Esporte, Maurício, qual é o seu time do coração? Palmeiras. Carlos? Esporte Clube do Recife. Opa, pernambucano. E já quero falar aqui, só antes da Amanda continuar chamando o Luciano, daqui a pouquinho, logo na volta do Luciano, espaço aberto para o jornalismo cidadão, para o jornalismo solidariedade. Você que é mãe, você que é pai, você já pensou no seu filho ser diagnosticado com uma síndrome rara, com uma doença rara, e você procurar soluções, procurar alternativas? Já se colocou no lugar desse pai, no lugar dessa mãe? Então, se você quer se comover com uma história e, acima de tudo, buscar formas de compartilhar solidariedade, fique ligado aí. Mas antes... Agora nós vamos falar de esporte. É com ele, nosso comandante aqui da Hora do Esporte, Luciano Luiz. Boa noite, Luciano. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Amanda Sinac. Estou chegando para falar de esportes aqui no programa Grande ABC Notícias. Já temos a definição do adversário do São Bernardo na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Após terminar o grupo A16 na primeira colocação, São Bernardo se classifica e se classifica falando grosso, querendo aí o acesso rumo à Série C. É verdade que agora começa outra competição. Difícil, é verdade, extremamente concorrida, mas o time do técnico Wilson Júnior, após a primeira fase muito boa, tem totais condições de repetir isso a partir de agora. Enfrenta a equipe do Metropolitano de Santa Catarina. Jogo difícil, uma equipe que fez um belo trabalho também na primeira fase. No que diz respeito à Copa Paulista, o Santos B, a equipe sub-23, virá até São Caetano do Sul no próximo sábado, às 16 horas, enfrentar o São Caetano. Campeão paulista da Série A2, o técnico Luiz Carlos Martins está
extremamente confiante. Fez alguns jogos treinos, conseguiu fazer algumas experiências e principalmente ver o ritmo de jogo deste elenco, que acabou aí o semestre muito bem, é verdade, com o título da Série A2 e quer repetir agora para conquistar não só o título da Copa Paulista, importante para dar alegria ao seu torcedor, mas também uma vaga à Série D e voltar a atuar no cenário nacional do futebol, que é isso, evidentemente, que todos nós esperamos. Outro jogo envolvendo a equipe do ABC é o Água Santa, que enfrenta o Esporte Clube Nacional lá do Nicolau Lyon, da cidade de São Paulo, que vem falando grosso também. Afinal de contas, é o campeão paulista da Série A3. Ano que vem, irá enfrentar o Água Santa na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Por isso, um grande jogo. Há investimento, a força de vontade e, principalmente, manteve o elenco que atuou muito bem na Série A3 para a disputa da Copa Paulista, visando também o título e, por que não, o acesso à Série D do Campeonato Brasileiro. 2 bons jogos aí teremos na abertura da Copa Paulista, envolvendo as equipes do ABC. No que diz respeito às grandes equipes, o Corinthians amanhã enfrenta a equipe do Patriotas pela Copa Sul-Americana e o Santos Futebol Clube enfrenta o Flamengo fora de casa. O Palmeiras, no Allianz Parque, recebe a equipe do Cruzeiro. Jogos pela Copa do Brasil, temporada 2017. Grande abraço a você, Leandro, Amanda. Amanhã eu volto com mais do esporte aqui no programa Grande ABC Notícias. Um abraço e até mais. Obrigada, Luciano. E agora vamos abrir espaço para solidariedade. Recebemos aqui na TV Grande ABC a Aline Poliana, mãe da Manuela, de apenas 5 anos, que tem uma síndrome rara. Pois é, junto com a Aline estão aqui Marcela Costa, Márcia Barbosa. Aliás, antes, dá mostrar um geral aqui, ó. A pequena Manuela está sentada bem aqui no meio. Manu, faz um favor, ó. Tá vendo o tio Ed lá atrás? Olha para ele lá. Isso, ó. A Manuela olhando aqui para a nossa câmera. É a nossa pequena entrevistada de hoje, mas eu quero inicialmente cumprimentar aqui justamente a Aline, a mãe da Manu, que está aqui conosco, que a partir de agora vai compartilhar essa história, que já comoveu a rede social, já comoveu a todos que conhecem o dia a dia aqui de São Caetano do Sul, história da Manu, história da Aline. Em primeiro lugar, Aline, boa noite, obrigado pela entrevista. Obrigado, boa noite, Leandro. Obrigado pelo espaço, né, você ter aberto. E agradeço eu e a Manu, né, filha? Legal. Tá isso, ó, Manu, dá boa noite, Manu, pra todo mundo. Fala boa noite aí no microfone, Manu. Fala boa noite. Que lindona. E Aline, como é que foi diagnosticado essa doença na Manu? Eu venho fazendo alguns exames, né, desde o ano passado e aproximadamente uns 2 meses atrás, através da Fundação ABC, né, que ela passa lá, nós fizemos exame e o médico deu essa, que se chama síndrome MPS1, que seria a doença de Shay. Essa doença de Shay, para quem não conhece, o que é essa doença de Shay? É tão difícil quanto o nome ou tão raro quanto o nome? É a doença também? É uma doença genética, uma doença rara, né? Que atinge a cada 80 mil atinge uma criança. Então, os exames, os procedimentos são exames caros, né? E a gente está aí na luta tentando fazer, porque assim, segundo o convênio não se cobre, né, tratamentos genéticos, esses medicamentos, ela precisa de uma reposição enzimática que custa R$9.000 por semana. Isso aí, dependendo do tratamento, Ou seja, 9 mil por semana, isso. Quase 40 mil por mês. Por mês. E isso há quanto tempo tem que fazer? Ou durante quanto tempo? Segundo o médico que ela passa, né, é a longo prazo, por toda a vida. Segundo o médico que ela passa. E isso foi descoberto a partir do quê? Foi na escola? Foi em casa? Você viu algo diferente? Como é que deu início a essa suspeita? Então, ano passado ela estava na escolinha da prefeitura e a professora, através de uma reunião, comentou que a mãozinha dela não tinha um movimento. E aí eu fui, né, comecei no tratamento na Infor, né? Fui no ortopedista, né, tem ortopedistas da mão, porque ela anda na pontinha do pé. E aí ele passou para o geneticista e assim, para o neuro, onde eu faço vários tratamentos. Através da mãozinha e da córnea dela, que é verticilar.
que eles falam que tem um tom acinzentado, né? E muitas pessoas falam, nossa, que olho bonito. Na verdade, assim, é um olho diferente. E aí eu comecei no oculista a fazer os tratamentos, aí eles chegaram, né? Ainda nós temos alguns exames para fazer esse fechamento sobre a MPS. Tá. Só antes da gente até passar aqui para Marcela, para Márcia, e até então, teve algum indício ao longo desses 5 anos de vida da Manu, alguma coisa que você, a família, observou de diferente ou tudo tranquilo até então? Não, nós não observamos nada, né? Como eu tenho pesquisado, né, se fala que assim, a partir dos 5 anos que aparece, né, os sintomas. No caso dela, as articulações dela são limitadas. Então, assim, ela não estica, ela não põe uma blusa sozinha, porque ela não tem esse movimento. Então, isso afeta o dia a dia dela diretamente, né? Aqui, né, dela tá mais profundo. Então, assim, de acordo com eles estão fazendo esse fechamento realmente que é da MPS. E a Marcela Costa está aqui conosco, a Márcia Barbosa, mas quero começar pela Marcela Costa. Por quê? Para você que está em casa, primeiro, foi uma dificuldade estrondosa conseguir trazer a Aline aqui. Primeiro porque a Aline é uma situação completamente diferenciada essa, porque você que está no outro lado aí da telinha ou da telona, imagine, você que é pai, assim como eu, você que é mãe, assim como a Amanda, você sempre quer o melhor para o seu filho e para a sua filha, e se possível você quer tirar todas as quinas para que você bata ou para que você sinta dor, mas para que seu filho e sua filha não sinta dor. E nesse caso da Manu, para a gente literalmente tirar a dor dela, você precisou num primeiro momento ter um gasto mensal aí de R$40 mil. Só um exame que ela tem que fazer para começar a ter uma possibilidade de cura é R$ 4.990. A gente não está fazendo aqui nenhum Teleton, nenhum Criança Esperança, não é esse o objetivo. O objetivo é, a partir desse relato da história da Manu, você que está em casa saber que o que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer um. Pode ser com meu filho, pode ser com a sua filha. E numa situação como essa, realmente a gente pede a solidariedade das pessoas. E aí a Marcela e a Márcia foram fundamentais primeiro para convencer a Aline da necessidade de expor esse problema, porque muita gente não gosta de chegar, de pedir, de expor a situação, e a Marcela desde o primeiro momento ajudou. Já colocaram na rede social, para você que está em casa acompanhando, vai saber um pouco mais da história da Manu, da história dos familiares. A Aline está grávida de 8 meses, vai ter a possibilidade de falar isso mais. Mas Marcela, como é que você ficou sabendo dessa história e quais foram os encaminhamentos a partir de então? Boa noite, Leandro. Boa noite, Amanda. Boa noite. Obrigada pela oportunidade, né? Hoje é um programa com uma causa bastante nobre, né? Então, como todos já sabem, eu sou coordenadora do PEN Mulher e primeira secretária do PEN. E a Márcia é presidente do PEN Mulher. A Aline, ela foi candidata a vereadora na última eleição pelo PEN. E já um pouquinho antes da eleição, a Manu já começou a apresentar alguns sintomas, porque é uma síndrome que acomete principalmente as limitações das articulações e, de uma forma geral, aí a visão, digamos que seja uma opacificação da córnea. Então, a Aline até procurou, na época, o Gilberto Costa para ele indicar um oftalmologista. Eu gostaria até de agradecer, que foi o Dr. Urbano da VistaMed. Ela fez a consulta e foi aí que ele já indicou que se tratava de uma síndrome, né? Mesmo assim, ainda ela concorreu, né? Disputou ainda a eleição, e desde então vieram os problemas aí nas limitações, principalmente nas mãos, né? E aí ela foi fazendo exames, até que chegou ao diagnóstico, né? Quando eu passei a ler sobre essa síndrome, realmente eu fiquei bastante assustada. É uma síndrome rara e me sensibilizou bastante, principalmente pelo fato de ser mãe, né? E aí eu vi que a Aline tinha algumas dificuldades, principalmente financeiras, porque são poucos especialistas, consultas são caras, e ela estava, né, já se encontrava grávida, e aí tem todo o custo também com enxoval. Então foi aí que nós a convencemos de expor esse caso
na internet, na televisão, porque o nosso povo, a nossa população é bastante solidária, mas as pessoas também precisam saber, né? E foi aí que a gente iniciou com um grupo na internet, no Facebook. Sem querer te cortar, mas eu acabei de publicar aqui na nossa timeline o endereço aqui do grupo da Manu, somos todos Manu. Isso, então quem quiser é só clicar aqui para conhecer também. Isso. A Aline também, ela disponibilizou uma conta poupança, né, para que quem puder colaborar, seja qual a quantia. No grupo tem esses dados. Isso, no grupo tem esses dados. Amigos da Manu, o endereço é Amigos da Manu Torres dos Santos. E então lá tem todos os dados bancários. Qualquer ajuda será muito valiosa, muito bem-vinda, porque com certeza a união fará força, né? E fora isso também, nós, para os gastos aí iniciais, a gente já programou uma feijoada solidária que ocorrerá no dia 16 de julho, lá no bairro Fundação, no CREF. Os convites também estão disponíveis à venda. Pode procurar também os contatos Márcia Barbosa no Facebook, Marcela Facundo Costa ou próprio Gilberto Costa, porque a gente está querendo poupar um pouquinho a Aline, que está aí no final da gestação dela. Já de 8 meses, Aline? Exatamente, assim, 34 semanas, né? Eles vão por semana. E só antes da Aline seguir nesse bate-papo, importante o questionamento da Amanda, deixar aberto para você o seguinte, como eu disse, o nosso objetivo aqui não é Teleton, não é Criança Esperança, mas é o seguinte, você que de alguma forma tem condição de ajudar a Aline, ou você conhece, a Aline está grávida agora de 8 meses,